Depois, na hora de trazer o filho de volta para casa, como que os pais, ou até mesmo os pais que estão agora assistindo o Fala Espírito Santo, como que eles conversam sobre isso com os filhos, Alexandre? Roberta, esse é um momento de misto de emoções, uma vontade de explodir, é uma mistura de alegria com raiva. Né? E essa alegria com raiva tem que ser muito bem administrada. Eu sempre dou a dica de você, nesses momentos, não fala. Tenta escutar, tenta se aproximar, porque já teve a distância. Tenta, na verdade, ali tentar entender, colocar até os seus valores, às vezes, guardados por alguns minutos, por alguns instantes. Tentar entender o que aconteceu. Tentar acolher, por mais que a vontade ele seja de punir de imediato, e depois você de fato vai dar as consequências de acordo com os seus valores familiares, mas o primeiro passo não é esse, você não quer já uma fuga imediata, né? Entra e sai. Então, o primeiro passo é esse, justamente ali, mostrar que a família pode acolher e que aquela condição, aquilo que aconteceu, ela pode ser de alguma forma compartilhada para que isso não aconteça novamente. Esse é um momento de dificuldade. Algumas famílias que têm um acompanhamento profissional, se tiver, por exemplo, um adolescente que tem um acompanhamento psicológico, às vezes o que ele não fala para a família, ele fala para o psicólogo, e às vezes o próprio psicólogo vai fazer essa intervenção junto à família, e esse adolescente tem que ter alguém de confiança para dividir essas coisas. E nem sempre essa pessoa é o pai e a mãe. Exatamente o que eu ia falar. Nem sempre essa pessoa de confiança é o pai ou a mãe. Não que eles não confiem no pai ou na mãe, mas talvez estejam em conflito ou confronto com alguma coisa. Mas talvez essa pessoa de confiança pode ser um amigo, o pai de um amigo, a mãe de um amigo, um vizinho, um profissional de saúde mental, enfim. E que tenha esse, vamos dizer assim, que permite esse canal do jovem com essa pessoa. Então, muitas vezes você pede para ele anunciar antes, né? Seja o que for, Roberta, uso de drogas, fuga, tentativa de suicídio, você pode fazer esse canal com essa pessoa, perguntar para o jovem mesmo de forma literal, quem é a pessoa que pode, nesses momentos, dialogar com você, quem que você sente mais próximo, confia, que pode te ajudar, nos ajudar também. Isso é fundamental. Então, de início, tentar acolher e não demonstrar essa raiva. E sabe o que é interessante também, Roberta? Não só tentar punir, mas falar o que você, pai e mãe, sentiu com a ausência do filho naquele momento. É tudo que ele quer ouvir também, né? Porque se ele fugiu, há um conflito interno. Então, quando ele volta para casa, é importante, Rúbia, esse acolhimento. Essa importância que a gente fala muito com os pais, assim, você precisa de demonstrar para ele o quanto você ama. Eu costumo falar com os adolescentes assim, nada é mais importante do que você. Nada na vida daquele pai, daquela mãe vai ter mais importância, não é a casa, não é o carro, não é o emprego dele, que ele vai ter que deixar de ir trabalhar para ir na delegacia, para ir resolver, ir atrás de você, como esse pai foi, ficou lá não sei quantos dias, tadinho, 5 dias, 6 dias, correndo atrás da filha dele, porque não tem bem mais precioso para um pai e uma mãe do que os filhos. Quem são pais, né, sabe disso muito bem, como você falou, meu coração está na boca aqui. Porque você tem que mostrar aquilo para o seu filho, quanto ele é importante. Porque às vezes no dia a dia, a gente deixa passar batido, né? Você na correria trabalhando, você até faz um dever, mas você não dá aquela importância para aquele dever e a criança sente isso. Outra coisa que eu percebi na fala do pai e que a gente percebe na nossa vida, como hoje faz falta os pais ter aquele acesso a quem é a mãe da sua amiga, como é o nome da sua amiga, qual o telefone dela. Porque a hora que você precisa dessa rede de apoio, você tem que saber aonde eu vou procurar. Muitos pais chegam no conselho, eu não sei por onde começar. Boa uma dica, amiga, Rúbia. Cadê as amigas dela? Quem são? Não sei, são do celular. Mas você não conhece? Você nunca... Quem você está falando? Com a Aline. Aline de onde? Da minha escola. Aline da escola. Professora, quem é a Aline? Aquela ali é a Aline. Então, assim, ter esse acesso, né? Essa conversa com os filhos, nem que seja um básico, para você ter noção, pelo menos, por onde eu vou começar. E de que forma que o Conselho Tutelar atua nessas horas? O que nós fazemos, né? Quando os pais geralmente procuram o conselho de imediato, a gente orienta, né? Até encaminha para a delegacia especializada da pessoa desaparecida para registrar o boletim de ocorrência. E depois que essa criança ou esse adolescente retornar para casa, depois que teve essa primeira conversa, como o psicólogo disse, né? Dessa conversa entre pais e filhos com calma, que vá, procure o Conselho Tutelar do seu município, porque a gente vai também ter uma conversa, tentar entender o que aconteceu com esse adolescente, por que essa atitude, e aí, se for o caso, é uso de droga, vamos encaminhar para o tratamento, é a necessidade de um psicólogo, vamos encaminhar para o acompanhamento psicológico no município, né? Cada município
tem o seu. Então, a gente pode tentar entender e, como foi dito, às vezes, assim, o adolescente não tem facilidade de falar com o pai ou com a mãe, mas tem facilidade de falar com o terceiro, né? E a gente tem as escolas, são grandes parceiros, os professores, às vezes tem um professor que é mais chegado e você ir nessa escola e procurar, ele falou alguma coisa? Comentou alguma coisa? Não, ela falou que estava conversando com uma amiga que tinha uma festa. Então, você já tem como procurar saber, né? É uma ajuda que você pode ter também. Olha só, o comentário aqui do Paulinho Viques, ele fala que tinha que mudar a lei sobre 24 horas, esperar 24 horas. A Miriam Gilmar também fala, concordo, 24 horas é muito tempo para quem sofre. Gente, olha só, nós já recebemos aqui um investigador da Polícia Civil e ele já deixou bem claro, não existe essa história que tem que esperar 24 horas depois que a pessoa assumiu para ir lá na delegacia. Não, você pode ir imediatamente. Deixa eu voltar a falar com o Dalton, porque então, eu deixei essa pergunta no ar. A gente tem o Dalton ainda participando com a gente? Ok, Oi. temos. Deixei essa pergunta no ar. E aí, depois que sua filha voltou, como é que você conversou sobre esse assunto com ela? Ela voltou, aí ela queria morar com a mãe dela. Eu peguei e conversei com ela, aí a gente levou diretamente para a mãe dela, para morar com a mãe dela, direto. Entendeu? Aí até hoje ela está com a mãe dela. E aí, infelizmente, a mãe dela não ficou que ela foi para a madrinha dela 1 ano e voltou de novo para casa e quis morar com a mãe dela de novo. Ou seja, já deu para perceber aí que existiu um conflito, talvez, sobre a separação da família, né? Algo que ficou uma incógnita em aberto, né? Que é muito importante a gente sempre pensar na causa, é o que o Alexandre Brito estava falando aqui com a gente. Seu Dalton, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Hoje está tudo bem, né? Tudo, graças a Deus. Amém, amém. Um bom descanso para você, viu? Obrigada. Você também. Tá, tchau. Tchau. É isso, Alexandre. Tem sempre, por trás daquela atitude, tem sempre uma causa que a gente tem que saber tratar esse assunto com os nossos filhos. Tem, Roberto, e eu sempre digo que muitas vezes a gente não quer tocar em alguns assuntos achando que ele vai crescer, que ele vai piorar, que ele vai agravar quando você fala sobre ele, como se o monstro fosse tomar proporções que você não conseguiria controlar. Mas, na verdade, minha experiência clínica mostra sempre o contrário. Quanto mais você fala de um assunto, por mais difícil que ele seja, menor ele fica, ou mais controle sobre ele você tem, ou você tem mais facilidade de se aproximar dele, e assim você conseguir, de alguma forma, lidar com ele melhor. Seja entre família, seja algo pessoal que você precisa ali lidar com algo seu, seja num relacionamento de casal, enfim. Então, de fato, o diálogo, o velho diálogo, continua. Ainda não trouxeram uma outra fórmula melhor que essa. Quando trouxer, eu falo aqui. Mas o velho diálogo, ele é essencial. Onde tem o não dito, a gente vai ter o maldito. Vão para as, entre aspas, maldições, né? Que para a família, para as sombras. Então, de fato, é melhor mesmo que a gente continue tentando sempre com os jovens esse diálogo que é fundamental. Tá, joia.